Olá, tudo bem com você? Ó, coisa boa, hein? Obrigado pelo seu carinho aí, pela sua audiência, pela sua companhia todos os dias. Obrigado mesmo, de coração, viu, gente? Olha só, ela que é apaixonada por artesanato desde criança, isso mesmo, veio hoje aqui no programa, isso, a nossa querida Tânia Magali, que vai nos ensinar a fazer, dá uma olhada só nesse pano de copa, que lindo, um pano de copa pera em flor, olha, super caprichado. E também daqui a pouco a gente vai dar dicas para você que quer vender, quero vender um pano de copa, quero deixar ele mais bonito, então ó, vou colocar um prato com bolinho, vou colocar um negocinho de cafezinho, vou tirar uma foto, vou colocar no Instagram, vou colocar no Facebook, então ó, daqui a pouco algumas dicas para você também. Então, tudo bem, minha querida? Tudo bem, Leandro. Como vai? Que coisa boa tá aqui Que coisa boa você de novo aqui no nosso programa, hein? Eu adoro. As minhas alunas ficam super felizes de te ver de novo. Então, um beijo para todas as alunas aqui da nossa querida. Olha só, tem outros trabalhos bonitos também aqui, gente. Ó, olha cada pano de copo bonito. Isso aqui, ó, é a abelhinha, né? Isso, são laranjas com abelhinha. São sugestões, né, Lê? Sugestões, sim. São sugestões. Você não precisa fazer o desenho muito parecido com a realidade. A gente pode brincar um pouquinho com o lúdico. Esse aqui também é um paninho de lavabo, poderia ser. Isso, é uma toalhinha. De repente a gente manda pra criança na escola, pra escovar os dentes. E aí a gente faz um diferencial também. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso, é uma citação do Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, ele é de domínio público. Então você pode fazer à vontade, pode divulgar que não tem problema. Olha aí que coisa boa. Bom, vamos começar então, gente? Vamos começar? Mudar de vida, vamos ganhar um dinheirinho extra, né? Opa, e a gente vai dar bem essas dicas de venda aí, então viu? Fica ligadinho aí com a gente, hein, ó. Bom, vamos começar então, vamos lá. Tudo começa com o risco, que eu vou deixar disponibilizado depois. A gente vai passar esse risco pro nosso tecido com carbono amarelo. Eu prefiro o carbono amarelo, Lê, porque ele não mancha. Existem vermelho, azul, preto, mas o amarelo, na minha opinião, é mais indicado. Não vai manchar o pano. Não, aí é certeza, aí é certeza. Embora se acontecer de manchar, lavando sai sem problema nenhum. Caso a pessoa em casa não consiga visualizar, né, então, porque fica bem clarinho, pode passar um lápis de casa comum em cima, não tem problema, não vai manchar o tecido. Okay, mas ele fica bem forte, né? Fica mais tranquilo. Bem. Tá. A gente vai começar fazendo um fundo, né? O desenho ele precisa de um fundo para que a cor, as cores depois eles venham realçar. Então a gente tira aqui numa bandejinha dessas de frios, ó, o excesso, é só um pouquinho no pincel. E a gente vai só nesses entremeios aqui, ó, do desenho. Não preciso passar no desenho todo, posso entrar dentro do risco que já tem, não tem problema nenhum, né? Depois as outras tintas vão vir, só pra gente dar um fundo mesmo, ó. Pouquinha tinta no pincel, ó, só sujinho. Aqui nós temos algumas margaridas, então essas margaridas a gente precisa de um fundo para que ela possa aparecer as pétalas, né? O fundo do tecido que a gente está pintando é branco, então a gente precisa de um fundo mais escuro para depois as pétalas aparecerem. Nesse caso aqui, se fosse um tecido, por exemplo, colorido, né? Existem tecidos rosa, verde. Seria interessante a gente reforçar a cor do mesmo tecido com a tinta desse fundinho aqui para dar uma profundidade. Certo. Né? Mas aqui, nesse caso, como é branco, a gente vai colocar um pouquinho mais de cor. A sugestão aqui, verde pistache, para fazer todas essas sombras, né? Certo. E é só um pouquinho, não preciso contornar o desenho inteiro. Vou fazer só esse daqui pra gente poder ir pra dica da folha. E cada cor bonita, né, gente? Olha só, lembrando que é da Acrylex. Isso mesmo, é referência, olha só. Né? Mais informações aí na sua tela, viu? Tem vermelho, tem verde, tem branco, cores vivas. Fortes, né? Cores bem realça seu trabalho. Realça mesmo. Isso é importante, a qualidade do material que você usa, é bem legal. Aqui, nas nossas margaridas, a gente só risca o miolo dela, para poder ficar mais livre, né? Pra gente poder fazer as pétalas. Então aqui, não se preocupem, a gente só vai riscar o miolinho delas mesmo. Vamos agora para a dica da folha. A folha, a gente está usando o verde oliva. E aí a gente começa com esse risco do meio aqui da folha, ó. Faço esse risco só para marcar o começo do meu trabalho. E aí eu escolho para que lado que eu vou jogar a tinta. Aqui eu escolhi para cima, porque é uma questão de luz e sombra. A luz ela bate de cima para baixo. Então a gente começa com a sombra no sentido contrário, de baixo para cima. E como a gente começa sempre pelo meio da folha, que facilita muito o nosso trabalho, aí a gente já começa daqui do meio da folha para cima com o verde
Nesse caso aqui, verde oliva. Pode ser o verde musgo, fica muito legal. O verde pinheiro também. Aí agora a gente vai fazer, ó, esse outro lado da folhinha e jogando a tinta no sentido da folha. A nervura da folha, ela sempre vai em V, ó, sempre nesse sentido de V. Então, quando eu colocar a tinta, eu já vou jogando ela no sentido em que a nervura da folha aparece. Isso, Lê, é um exercício de observação. A gente pode pegar uma folha da árvore mesmo, e observar como que é essa questão da nervura da folha. E aí a gente começa a entender melhor na hora de pintar qual é o movimento que o pincel deve fazer para que essa nervura apareça. Ah, bacana, boa dica. É, tudo na vida é observação, sabe? E aí a gente vem aqui na ponta, ó, faz a pontinha do outro lado, fiz o meu verdinho, certo? Eu vou perceber que alguns lugares ficaram faltando a tinta para poder aparecer essa nervura, ó, daqui para cá, de cima para baixo, ficou a nervura. Agora eu vou entrar com a tinta branca para fazer uma luz, né? Então, ó, nem lavei meu pincel, ó. Já venho direto com a branca aqui e marco o branco no sentido contrário, ó. Eu coloquei o verde de um lado, o branco eu vou do outro. A tinta tá um pouquinho seca por conta do nosso ar-condicionado, mas lá em casa ela vai dar uma escorregada melhor. Ó, pincel de lado, eu vou puxando a tinta e já vou fazendo as nervuras dela. Ó, já vou fazendo o efeito da nervura da nossa folha. É, olha só. Com o pincel de lado. Ei, lá em casa, hein, ó. E você pode entrar agora na nossa loja virtual sem sair de casa, isso mesmo, olha que bacana, sem sair de casa, tá no ônibus, tá no aplicativo, você pode entrar no www.vitrinedoartesanato.com.br. Ó, para você adquirir esse kit, todo esse material, olha só, você pode ligar no telefone também, no 0800 205 300, porque este kit, ele vai completinho para você. E a entrega é rapidinha, gente. E o pagamento? A Vitrine do Artesanato sempre facilitando para você, não é verdade? Olha só, você vai levar um curso em DVD com aulas, isso mesmo, passo a passo, né? Para você pintar. Tem rosas, tem margaridas, copo de leite, tem um lírio, a tulipa, e ele acompanha também essa apostila com todos os riscos e o tamanho real. Em tamanho real, olha só que bacana. Vou pegar a apostila aqui, ó. Chega mais aqui, ó. Olha que bacana. Vou mostrar pra você um exemplo que nós podemos dar. Olha só, aqui vem o passo a passo. Vou mostrar pra você, ó. Tem, ó, a margarida. A margarida, por exemplo, ó, vem aqui, ó. Como fazer a luz, sombra, lista de materiais, ó, a tinta fosca, toalha de lavabo, vem explicando passo a passo de como fazer. Aqui tem os lírios, o risco, gente, é bacana, né, ó, porque, como eu falei, em tamanho real, então não tem problema, na hora que você for transferir aí pro seu pano de copa, vai ser muito fácil, né? E olha só, para você já sair produzindo, você vai levar para casa, olha só, são 8 tintas para pintura em tecido, uma cor mais linda do que a outra, cores fortes, cores vivas, o seu trabalho vai ficar assim, ó, maravilhoso e super profissional. Um diluente, né, para tinta, 5 panos de copa, super branquinho, de alta qualidade, 4 pincéis também aí para você trabalhar, olha que bacana, e também um papel carbono para você transferir aí o seu desenho. Então, kit completinho, hein? Aproveite! 0800 200 5300, 0800 200 5300. E a Vitrine do Artesanato facilita o pagamento para você. Aproveite! Isso aí. Olha só. Não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Daqui a pouco eu vou comer bolo também, viu? Opa. Tem bolo aqui, ó. Tem bisnaguinha. E não é cenográfico, hein, gente? Não é cenográfica, de verdade, viu? De verdade. Bom, aqui, ó, a gente vai dar só uma envelhecida na folha com um pouquinho de sépia. Então, eu coloquei o sépia na mesma direção da nervura. E aqui um pouquinho também, ó, só pra gente dar uma envelhecida na folha. Sempre na mesma direção. A observação nessa hora sempre é importante para onde vai a nervura da folha. Todas as outras folhas, no mesmo sentido, a gente vai fazer igual a gente fez essa daqui. Porque nós começamos a nervura da folha pelo lado
Aqui do meio. Direito, não foi? Isso, a gente começa do meio, desse meio aqui da folha, pra cima. Então tem que continuar? Sempre nesse mesmo sentido. Então eu vou vir aqui, ó, do meio pra cá, do meio pra cá, sempre no mesmo sentido da primeira folha que eu fiz. Certo? Que assim eu acompanho a luz dela. Aqui na nossa pera, a gente vai começar com o amarelo ouro. E enquanto eu vou preenchendo aqui, eu vou dando umas dicas ali do nosso cenáriozinho que a gente montou. Qual que é a ideia aqui? Quando a gente vai colocar o nosso trabalho e a ideia é vender esse trabalho na internet, principalmente, que são meios gratuitos da gente fazer isso, né? Usando as redes sociais, o Instagram, o Facebook, né? A gente tem essas ferramentas, então a gente tem que, né, aproveitar, né? Para ganhar um dinheirinho também. É interessante a gente montar uma página ou uma página do Face ou só uma página para o pessoal curtir, só para os nossos artesanatos, né? Só para os nossos trabalhos. Para quem dá aula, só para as aulas, para as alunas, né? Então, é bem interessante a gente focar só nisso, não misturar, por exemplo, com foto de família, né? Coisas pessoais. É uma dica bacana. Outra dica, toda vez que eu for colocar uma fotografia de um trabalho meu, quando eu monto um cenário, como a gente fez ali, que é uma sugestão de um café da tarde, a gente valoriza o que a gente está fazendo, a gente dá dá um up, vamos dizer assim, na imagem que a gente está do trabalho, né, do nosso produto, para que ele possa ser vendido. É isso que as empresas de marketing fazem, né? São isso que as empresas grandes fazem para que seu trabalho seja divulgado. E a gente, de forma artesanal, consegue fazer isso em casa também. E fica bonito, né? Exatamente. A fotografia da outra vida, né? Ah, você valoriza muito mais o seu trabalho. Ó, aqui a gente vai fazer a sombrinha da nossa pera com um pouquinho de laranja. Se o nosso pincel carregar muito no laranja, tira o excesso no paninho, ó, e continua jogando. A gente vai fazer aqui dessa curvatura dela aqui, ó, pra dentro. E quando eu faço esse movimento com o pincel, as tintas se misturam. A tinta de baixo, que é o amarelo ouro, com o nosso laranja. Da mesma forma, eu vou fazer a sombra que divide, da nossa laranja não, desculpa, da nossa pera. Que divide uma pera da outra, ó. Pouquinha tinta no pincel. Eu vou jogando um pouquinho de laranja para que a gente possa fazer esse sombreado e também a parte madura da nossa fruta. Novamente entra a dica da observação. Pega uma frutinha, dá uma olhada, ela tem vários tons. Tem às vezes tom de verde, às vezes tom de laranja, às vezes tom, por exemplo, de sépia, para a gente poder fazer uma sombra um pouco mais escura, que é o que a gente fez ali na nossa sugestão do nosso paninho. Ó. E assim a gente vai espalhando as cores. Voltando à dica da internet. Assim que eu coloquei a foto do meu trabalho, com o cenário montado, bonitinho, se você colocar no enunciado, na edição da foto, que é aquela parte que a gente escreve, se você colocar hashtag, né? Ah, importante. É muito legal. Artesanato, hashtag... Isso, artesanato brasileiro. Se a gente colocar essas hashtags todas, pintura em tecido, a gente pode colocar a marca, de repente, da tinta que a gente usou, no caso aqui, a Acrylex. Todas essas hashtags, ela vai fazer com que uma pessoa, em qualquer lugar do mundo, que venha pesquisar sobre trabalho brasileiro nesse sentido, veja o seu trabalho. Então, quanto mais fotos eu coloco e colocando essa hashtag... mais visualizações, né? Mais visibilidade meu trabalho tem. Com certeza, então, e mais vendas. Isso para venda é muito legal. Isso para quem, né, visualiza, de repente, uma venda para fora do Brasil, é muito legal. Para quem está procurando, por exemplo, quem dá aula, que é igual ao meu caso, eu dou aula de várias técnicas de artesanato, entre elas a pintura. E quando eu coloco pintura em tecido, aulas de pintura em tecido, coloco a região onde eu estou, as pessoas que fazem essa busca na internet, elas têm uma condição melhor de me encontrar. Facilita, não é verdade? Muito. E eu já tive aluna, inclusive, que me encontrou por essas buscas no Google. E eu não pago nada para fazer isso. A gente usa os nossos... Tem que aproveitar, não é verdade, gente? Olha só que bacana, viu? Muito bacana. Bom, e aonde que eu encontro esse material, Leandro? Ah, eu quero pintar, me apaixonei, olha só, você que ligou aí a sua TV agora, nós estamos fazendo esse pano de copa, isso mesmo, é de pera e flor, e você vai encontrar
todo esse material na vitrine do artesanato.com.br. Ô, coisa boa, isso mesmo, ó. Você vai levar um DVD para casa e nesse DVD aqui da nossa querida artesã, a Taninha Ávila, ela apresenta uma didática muito fácil, isso mesmo. Aqui dentro deste DVD, você vai aprender o passo a passo de como pintar rosas, margaridas, tem copo de leite, olha, tem uma infinidade, viu, gente? Ele acompanha também essa apostila aqui, onde tem todos os riscos em tamanho real e em outros formatos também, né? Eles já vêm com a marcação de luz, sombra e para facilitar o seu trabalho. Então, aproveite e já vai ligando agora no 0800 200 5300, ó, não pode perder seu tempo, porque você vai levar também, olha só essas tintas aqui da Acrylex, uma cor mais bonita do que a outra, são 8 tintas para pintura em tecido. Tem o diluente também que você vai levar, um diluente, 5 panos de copa, olha só, branquinho, super bonito, macio, olha só, bom demais, super profissional. E também tem 4 pincéis e o papel carbono para você transferir aí a sua pintura para o pano de copa. Então aproveite, ligue agora no 0800 200 5300, a nossa loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Internet é a nosso favor, né? A gente consegue entrar no site, comprar material, vender o nosso material. Aproveitar. Show de bola. Bom, aqui na nossa feira a gente precisa de luz. Já fizemos as sombras, agora a gente vai para a luz. A luz, gente, branco, ó. Tem um pessoal que gosta muito de pintar pera e na hora da luz colocar o amarelo limão. Funciona? Funciona, lógico que funciona. Aqui, ó, existem várias maneiras e tudo, como eu disse, por ser tudo muito observação, cada um tem um jeito de ver a vida, né? Então, cada um pinta de uma forma. Não que o meu esteja certo ou que o outro esteja certo. Tudo é uma questão de observação, né? Então, cada um vai pintar a vida das cores que enxerga, né? Com certeza. Aqui, ó, a gente vai fazer uma luz aqui embaixo, ó, seguindo esse umbiguinho aqui da nossa pera e vai espalhar para cima. Bem simplesinho assim. Uma dúvida frequente, Leandro, que o pessoal sempre pergunta nas aulas, você usa diluente, você usa clareador? Depende, né? Depende muito do que você está fazendo. Por exemplo, um tecido mais grosseiro assim, eu gosto muito de ir com a tinta purinha, né? Só quando eu vou fazer um desenho mais fino que eu já uso mais a questão do clareador e do diluente. Por exemplo, uma flor, né? Que eu vou explicar ali já já. E o diluente eu usaria em qual... Em qual situação? Qual situação? Para a gente afinar um pouco mais essa tinta, para que a gente possa penetrar com ela melhor dentro do tecido e chegar no resultado que a gente quer com, por exemplo, aqui são pinceladas mais grosseiras. Se eu quiser uma pincelada mais fina, eu misturo a tinta com o diluente ou com o nosso clareador, ele vai dar uma suavidade na tinta. E coloca só um pouquinho de diluente. Só um pouquinho, a gente vai dosando, né? O menos é mais, então a gente põe um pouquinho e vai dosando até chegar na situação que a gente quer. Tá. Aqui a gente tem uma luz mais intensa, ó. Eu vou fazendo batidinhos assim. Vou deixar assim? Posso, fica legal. Ou eu vou girando o meu pincel aqui, ó, só para poder dar uma misturada com uma tinta de cima com a de baixo. Ficou a nossa pera, né? Para fazer um biguinho dela bem facinho, vou pegar o sépia e vou fazer esses tracinhos aqui com o pincel filete. Lembrando que tudo que tem sombra também tem luz. Se eu fiz com o sépia, eu venho fazendo a luzinha com o branco. Mas bem qualquer facinho. dúvida, Tânia, o pessoal tem o seu contato na tela também, não é eu verdade? adoro Pode passar responder um o pessoal. e-mail, né? E-mail, WhatsApp, pode entrar em contato. Vamos para nossa margarida? Só para dar uma dica rapidinho, a nossa outra pera é o mesmo esquema, tá, pessoal? Só olhar onde está a luz e sombra, mandar ver na sombra, por último, a luz que é o branco. A nossa margarida, agora entra um pouquinho do nosso diluente, ó. Tô misturando o diluente com a tinta branca, em casa a gente faz com mais calma para não sujar a nossa tampinha, né? Ó, tirei o excesso. Aqui tem o miolinho da nossa flor que a gente tinha feito. Aqui a sombra, ó. Eu vou vir com o pincel de lado, bem carregadinho de tinta. Vou fazer a primeira pétala. Agora, as outras pétalas no mesmo esquema. De ladinho, ó. Pincel de ladinho e venho fazendo de pouquinho assim. Por isso que a gente precisa desse fundo mais escuro,
tá vendo? Para que a pétala possa sobressair, ó. E assim eu vou fazendo uma pétala de cada vez até preencher toda a nossa margarida. Com um pincel menor, a tinta amarelo ouro, eu vou fazer, depois que eu terminar todas as pétalas, o nosso miolinho. Ó, bem simplesinho. A gente tá indo rapidinho por conta do tempo, mas vocês podem entrar em contato comigo que a gente tira as dúvidas. Ó, aqui um pouquinho do laranja, só um pouquinho. E a gente precisa de uma profundidade, que aí é onde entra o nosso sépia de novo. Ó, vem com um pouquinho do sépia aqui, ó. Alguns batidinhos aqui em volta. Joga um pouquinho pra fora. Pronto, já fiz o miolinho da nossa pétala. E aí, para fazer um contorno, para poder sobressair um pouco mais a pétala da nossa margarida, eu venho com um pouquinho de verde, não precisa fazer o contorno certo, ó. Bem falhadinho mesmo. É só pra gente sobressair a cor da nossa pétala. E isso eu vou fazer nas outras margaridas também. Terminado essa parte, eu vou pegar o verde oliva que eu tava usando e o pincel filete. Vou fazer uma pontinha nas folhas para poder dar um acabamento melhor, tá vendo? E com o pincel filete, de repente com a tinta um pouquinho mais diluída, ó, até na água mesmo, a gente vem aqui diluir um pouquinho. Eu vou fazer alguns arabescos, ó. Eu junto aqui e faço arabescos aleatórios, mas aí eu ponho mais tinta, marco um pouquinho mais, ó. Que facilidade, olha só, gente. Eu consigo fazer com luz, ó. Põe um pouquinho de branco. Pra você que tem o sonho, vai montando, né? Pra você que tem um sonho de pintar, ou pra você que já pinta há muito tempo, ó, eu tenho uma dica pra você agora, isso mesmo, né? Porque você recebendo na sua casa o DVD, todo esse kit, sim, vai ficar fácil, não vai? Nossa, o DVD você pode voltar várias vezes, tirar dúvida, bem bacana. Porque às vezes a pessoa tá em casa, ai, tem um medo, tem um sonho de pintar, mas tem medo de pegar o pincel e de borrar tudo. Imagina, pincel é nosso amigo, tinta é nosso amigo e tá aí pra ajudar a gente mesmo. Não precisa ter medo. De forma alguma. Olha só, porque você vai levar um DVD pra casa, é isso mesmo. Olha só que DVD charmoso, gente. Vou virar aqui esse DVD, ó. Aqui, ó, você vai encontrar o quê? Dentro desse DVD, aulas práticas, isso mesmo, e o passo a passo, ó. Aqui você vai aprender a fazer a margarida, aqui você vai aprender a fazer a rosa, ó. Aqui tem o lírio, tulipas, copo de leite e ó, que show, viu? Da nossa querida artesã Taninha. Você vai levar também a apostila, aqui ó, essa apostila aqui, onde tem todos os riscos em tamanho real e também em outros formatos, né? Eles já vêm com a marcação de luz e sombra, então vai facilitar aí o seu trabalho. Tem os panos de copa também, você vai levar 5 panos de copa, isso mesmo. Você vai levar 8 tintas para pintura em tecido da Acrylex, uma cor mais bonita do que a outra. Tem o diluente também que você vai estar levando aí para casa. Tem os 4 pincéis, olha aí, os 4 pincéis que você vai estar levando no kit e o papel carbono para você transferir aí o seu desenho de tamanho real para o pano de copa. Aproveite, pega o telefone 0800 200 5300, a nossa loja virtual, né? A vitrine do artesanato.com.br. Pegou o telefone? 0800 200 5300. Você até decorou já o telefone, não é verdade? Então aproveite, viu? Bom, já finalizamos? Estamos finalizando. Tem uma dica rapidinha pra fazer. Uma dica rapidinha, a gente gosta de dica. Em segundos, assim. Em segundos, vamos lá. Fazer uma gota. Ó, a gente faz uma gotinha aqui. A tinta é da cor mais escura que você usou no desenho. Aqui, no caso, é a sépia. Ó, fiz uma gotinha, joguei a tinta para baixo, meio que esfumacei a tinta, ó, tá vendo? Depois eu venho aqui com a cor mais clara que eu usei no desenho, que é o branco, ó. E jogo pra dentro um filetinho de branco. Olha, que bacana, ficou viu? A danada da gota. Se a gente for fazer isso numa folha, a cor mais escura que eu usei na folha e a cor mais clara que eu usei na folha. Show de bola. A gente sempre se baseia pelas cores que você usou no fundo. Muito bacana essas dicas. Eu posso vender por quanto, mais ou menos? Olha, eu acho, dependendo da região, mas um preço justo, uns R$15, eu acho que tá de bom tamanho. Olha, tá barato demais, né? Viu, gente? Aproveite. Obrigado, viu? Dá um beijo aqui. Obrigada a você.
Sucesso, volte mais, viu? Ai, eu que agradeço, sempre vim aqui. E você de casa, gostou? Também, ó, vou aproveitar, vou levar meu lanchinho, porque já deu uma fominha aqui, viu? E pra você que acabou de assistir este vídeo, aproveite e compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Conheça também a nossa página no Facebook, Vitrine do Artesanato. E olha só o nosso Instagram, Vitrine do Artesanato _oficial. E a loja mais famosa do nosso mundo é o qual? vitrinedoartesanato.com.br. E até a próxima!